Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, eu quero me desculpar com vocês, por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Tinha gravado um vídeo há pouco tempo atrás e eu quero pedir desculpas aqui pela situação que aconteceu do Ricardo Gomes. Uma coisa que pegou a gente aí de surpresa. Então eu já vou aproveitar e fazer aqui um adianto do que eu iria falar na parte da noite sobre a situação aí no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, com relação à ação aí dos Templários. Ontem houve movimentação. Então é o seguinte, a nossa live está confirmada com o seu Eloy às 21h30, mas a gente vai fazer alguns pronunciamentos aqui que a gente também precisa mandar um recado para o seu Jorge Salgado. Se inscrevam aí no nosso canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ativem o sininho. Amigos, primeiro eu queria mandar um recado aqui para o Jorge Salgado. Você pode me processar de novo, Jorge Salgado, não tem problema nenhum. Mas você é um homem sem palavra e sem caráter. Você é incapaz de manter aquilo que você fala durante um período aí de 48 horas. Você bancou a contratação do Ricardo Gomes, fez o torcedor do Vasco de palhaço. A informação veio da sua pessoa, falando que estava aí 99,9% acertado, e assim é a sua palavra. Para você, torcedor do Vasco, que acredita que possa sair alguma coisa na quinta-feira, nessa reunião aí entre a Carol e o Jorge Salgado, não vai sair literalmente nada. Não tem como ter papo com gente mau caráter. Por mais que a pessoa esteja bem intencionada, o cara não consegue manter. Aí vem a situação da notícia aí envolvendo o Zé Ricardo, que o Vasco acertou com o Zé Ricardo e que o Zé Ricardo ainda não teria rescindido o contrato lá com a equipe árabe. Cara, pelo menos tenha vergonha na cara, Jorge Salgado. Seja homem, honre a cueca que tu veste, simplesmente para gravar um vídeo, e não manda assessor falar não. Porque o seu assessor só fala com quem é advogado. Ou melhor, com quem é jornalista. Perdão, com quem é jornalista. Eles só falam com quem é jornalista. O Vasco é um clube fechado, sem transparência nenhuma. Então você pelo menos tinha que vir com aquela cara de paspalho, de golpista, que só você tem, para vir aqui a público e pedir desculpas para o torcedor do Vasco. Porque quando você fez o anúncio aí do Ricardo Gomes, você ainda teve a coragem de sorrir para o torcedor vascaíno. Gente, do jeito que está aí, o clube vai acabar. Essa é a forma como o Vasco da Gama está sendo tocado. Uma Série B ano que vem, que a gente vai ter Chapecoense, Sport, que a gente vai ter o Grêmio e possivelmente Bahia ou Atlético Paranaense. Meus amigos, o Vasco vai passar 2022 na Série B fazendo Enem como repetente.
está atrasado todo o planejamento do Vasco da Gama. Essa é a grande verdade. O Vasco nem técnico tem ainda. E é esse senhor mau caráter que simplesmente está negociando aí sozinho. Ele quer fazer sozinho, sem ter competência. Entrega o Vasco, cara. Entrega o Vasco. Então eu quero pedir perdão, que a culpa não foi minha, torcedor do Vasco. Foi desse golpista aí que não tem palavra. Inclusive, esse cidadão aí que tinha dito que não iria judicializar as eleições do Vasco e que ingressou aí na justiça. E por falar em justiça, eu queria adiantar aqui algumas coisas, porque o pessoal está me perguntando como que ficou aquela situação do julgamento de segunda-feira. Vocês sabem que na justiça existem 3 processos: o do Walter Brito, a ação dos Templários e a gente tem também aquela ação do Mussa. Nessa ação do Mussa ocorreu um julgamento aí no dia 29, conforme a gente antecipou aqui, para ficar claro para o torcedor do Vasco, o recurso do Roberto Monteiro foi indeferido. Perfeito? Foi indeferido. Não foi aceito. Dia 6 tem o julgamento do recurso do Levin, que deve ser indeferido também. A Corte, o Tribunal de Justiça, alegou que não tinha competência para poder julgar esse agravo civil, que não era matéria do tribunal. O seguinte, sobre a ação dos Templários, teve um andamento ontem na ação dos Templários. Aqui embaixo, em primeira instância, Dr. Paulo Roberto finalmente pegou o processo. Ele vai despachar aí nos próximos dias. Houve um pronunciamento do Vasco da Gama neste processo aí. E é o seguinte, a gente vai ter novidades aí nos próximos dias. O Dr. Paulo Roberto deve dar a sua sentença em breve aí. Finalmente, o processo já está ali com a contestação, com a réplica, aguardando a situação lá do Dr. Camilo Rulieri. Perfeito? A tendência é que, antes mesmo do recesso, a gente possa ter novidades aí com relação a despacho do Dr. Paulo Roberto. Mais tarde, o senhor Eloy, ele vai estar conosco aqui, conforme eu anunciei, às 21h30, para não ficar dúvida nenhuma. Ele é o autor, um dos autores deste processo. Ele vai explicar tudo em primeira mão para vocês, além de falar dessa venda aí do futebol do Vasco da Gama, que é o princípio aí da venda do nosso clube. Perfeito? Então são alguns esclarecimentos que eu gostaria de fazer para vocês. Até daqui a pouco, até mais tarde. Vasco neles, a verdade prevalecerá, vai dar Vasco. E novamente, desculpa, torcedor do Vasco. Obrigado.